Oi, esse é o Afiando Machados, eu sou Vinícius Schiavini e nós chegamos no programa de número 4. Pois é, agora o Afiando Machados tem a logo, ele tem o seu canal no Telegram, se você não conhece ainda, deveria conhecer, é o t.me/Afiando Machados. E estamos aqui no comboconteúdo.com, você pode mandar os seus comentários. Aliás, o programa de número 7 será com comentários e dúvidas de vocês. Então já podem mandar aí no site ou através das minhas redes sociais. Hoje eu quero falar de lasanha. Eu sei, você vai ficar com fome um pouco, mas tem sentido, tá? Eu quero que você imagine o seguinte, que alguém fez e te deu uma travessa inteira de lasanha, só para você, só você vai comer, ok? A pergunta é, você vai comer tudo de uma vez? Ou você vai comer uma parte e aí amanhã você come a outra parte e assim vai? Essa pergunta, ela mostra, na verdade, como você enxerga as questões de duração e de resiliência, tá? Esse é um programa em áudio, então podcasts precisam ter uma duração, né? É parte natural do processo, conforme você grava, você vai gerando áudio, já passou de 2 minutos aqui, mas também existe a questão da resiliência, do quanto o seu projeto, a sua ideia, continua e perdura através do seu trabalho. Falando da lasanha, você decidir comer a lasanha toda de uma vez só, mostra que você procura um absolutismo rápido. Uma coisa que resolva todas as questões ou que apresente todos os fatores em um curto período de tempo. Enquanto, se você decide comer um pouco e amanhã come outro pouco e aí até acabar, mostra que você se preocupa com a longa duração. E é claro, se você é uma pessoa que divide em quadrados iguais e come um quadrado por dia, mostra que você é uma pessoa que curte muito geometria, mas que também planeja a longuíssimo prazo. Falando de duração, a duração é muito interessante se observar quando você fala não só de áudio, como de vídeo e de texto, tá? Então, vamos a alguns fatos. Fato é, em relação a texto, o público está acostumado a cada vez ler menos em formatos digitais. Eles buscam textos cada vez mais concisos e diretos, de preferência com muita ilustração. Porém, não são todos os formatos de texto que podem se encaixar neste formato ou nessa premissa. Falando de vídeo, o próprio YouTube recomenda que você não exagere na duração de seus vídeos. Isso porque um dos fatores que eles levam em conta sempre é o fator da retenção. Então, quando você tem a retenção como um fator, você percebe isso. O canal de vídeos o principal relacionado a Combo é o Isso, youtube.com/isso canal. E nele tem diversos programas e tinha o podcast Dois Irmãos Uma Loucura. Esse programa tinha a duração de cerca de meia hora, era basicamente um podcast lá no Isso. E aí o que acontecia? A retenção dele era muito baixa, porque você precisava estar curtindo o assunto para se dispor a deixar o seu YouTube ligado por meia hora. Em dispositivos móveis, a menos que você assine o YouTube Red, você só pode assistir o YouTube se a tela é a principal do computador. Se você botar qualquer outra coisa, você automaticamente desliga o vídeo. Colocando isso, o YouTube mesmo diz que periodicidade maior com duração menor trazem mais resultado. O PewDiePie chegou a 50 milhões de assinantes, fazendo mais de um vídeo por dia.
Isso não quer dizer que você tem que fazer um vídeo por dia. Isso quer dizer que você tem que se programar. Então, se você vai falar assim, vou manter a periodicidade, e aliás, periodicidade é um negócio importantíssimo, principalmente para povos latinos, você tem que se programar. Por que eu falo que periodicidade é algo importante para os povos latinos? Porque nós crescemos num sistema de rotina, principalmente falando de América do Sul. Na América do Sul, com todas as fábricas, indústrias e tudo mais, lembrando que todos os países da América do Sul foram colônias estruturadas no sistema de exploração, nós éramos mão de obra. E mão de obra tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário para dormir, tem horário para comer, as crianças têm horário na escola, e aí sabe que a terceira aula é de ciências e a quarta aula é de literatura. Tudo isso é rotina. O povo latino ficou acostumado e até aprecia a rotina. Daí que é possível se pensar no sucesso que as telenovelas tiveram nessas culturas, simplesmente porque te permitem acompanhar uma história todo dia no mesmo horário. As séries americanas sofrem de problemas como mudança de dia, algo impensável no Brasil. Falando disso, a periodicidade, então, te permite garantir que o seu público vai voltar. E o seu público tem uma garantia de que você vai continuar produzindo. O Porta dos Fundos começou como um canal com programas de sketches de 20 minutos. Lembra da duração? Pois é. Só que sketches de 2 minutos em um programa de 20 se tornava cansativo. Eles desfizeram isso, passaram a publicar as suas sketches uma por vez, cerca de 2 minutos, mas com dias e horários determinados. Isso faz toda a diferença. Foi daí que as pessoas passaram a compreender que toda quinta teria uma sketch do Porta dos Fundos. E foi assim que o Porta dos Fundos se superou, além da qualidade de humor. Quem gosta do tipo de humor do Porta dos Fundos encontra nele um grande representante. Falando em áudio, entramos aí em um ponto, como é que eu vou dizer, mais delicado. Porque fato é que muitos produtores de áudio no Brasil, e aí eu estou colocando o áudio on demand, o podcast, colocam que a duração deve ser simplesmente de acordo com o assunto e a sua vontade de que aquilo renda. Entramos em várias armadilhas. A primeira delas é que às vezes se saia muito do assunto, se entra em outros assuntos, se permita a entrada de piadas que ninguém fora do próprio podcast vai entender. Isso tudo é possível de ser resolvido ou até mesmo evitado com uma duração menor. O Fala Série antes tinha uma duração inconstante, porque a cada programa falava de uma série e dava o que dava. Agora, quando ele sai com cerca de meia hora de duração por semana, o que permite um desenvolvimento melhor e uma duração de vida maior. A duração de vida aí entra na parte da resiliência. Não adianta você simplesmente falar que quer criar um podcast ou um canal no YouTube e tentar por 2, 3 vídeos e aí, não é para mim, não deu certo, não fiquei com milhões de dólares na conta. O programa da Fátima Bernardes, O Encontro, quando ele começou, encontrou muita resistência porque eliminou a programação infantil das manhãs da Globo, ao mesmo tempo que abriu espaço para um programa novo, uma proposta diferente que a Globo tinha. Por um tempo, o programa da Fátima Bernardes, quando não foi segundo, foi terceiro lugar no Ibope. Ele agora é primeiro lugar consolidado, não somente por causa de toda a propaganda e estrutura técnica da Globo, mas também pelo fato de que as pessoas passaram a compreender a questão do programa, a duração, a periodicidade, mas também a resiliência te traz uma questão muito boa, a adaptação. Quando você se abre para a adaptação, quando você permite que o seu programa, o seu produto, a sua produção evolua, você tem um resultado
muito mais satisfatório. Então, o programa da Fátima Bernardes começou com um formato circular, todo mundo em puffs e o convidado no meio. Até que começaram as piadas de que o programa era tão escuro e tão aconchegante que pessoas dormiam no auditório durante o programa. Uma das piores coisas que pode acontecer. Mudaram o cenário, mudaram a estrutura, agora parece uma sala de uma casa, uma sala bem grande, né? Tipo da Ana Hickman, que dá para jogar futebol lá dentro. Mas isso permitiu que o público gostasse mais e conquistou mais audiência. A resiliência te traz esta questão. Vou escrever o melhor texto do mundo todo sobre aquela série. Calma. Divida em tópicos. Analise cada tópico. Veja se cada tópico pode gerar um texto por si, porque aí você pode criar uma série de textos. E com isso, a sua resiliência, a sua duração de vida aumenta exponencialmente. Tá, mas Vinícius, qual é a solução? Solução não existe. Se eu chegasse para você falando uma solução, eu estaria mentindo para você. O que existe é formato. Se você vai lançar textos opinativos sobre uma série semanal, você tem a possibilidade de fazer um texto por semana. Para que se alongar em uma tese de doutorado, se você pode parar, respirar, escrever aquele e preparar o seguinte? Daí que entra a programação também. Outra coisa, se é vídeo, por que que você vai fazer programas de 50 minutos em que dentro tenham várias coisas das quais você não se orgulharia posteriormente? Isso aconteceu comigo. O meu programa The Mullet Show, a primeira edição tem meia hora. E o pior, depois disso, eu fiz programas que chegaram a 54 minutos de duração. É muita coisa. Aí, eu parei o programa um pouco, respirei, e aí eu decidi fazer edições semanais mais curtas. Isso começou no The Mullet Show número 10. Agora, ele está no número 177. Dá para ter uma ideia que funcionou, né? Então, você fazendo esse planejamento, você não se desgasta no dia a dia, porque fazer um vídeo de 50 e poucos minutos é desgastante e desestimulador, mas também te permite analisar o macro, a figura maior, the big picture, como diz em inglês. E falando de áudio, é necessário pensar, e nisso eu sei que eu sou uma opinião não muito popular dentre os produtores de podcasts, que talvez a duração mais curta seja sua amiga. A duração mais curta te permite trabalhar cada ponto melhor, te permite explorar aquilo melhor e te ajuda na periodicidade. Eu acho ridículo quando um podcast ou um vídeo chega anunciando: nós agora teremos 4 vídeos por semana. Legal. E não consegue cumprir. Precisa. Ou dá para fazer um por semana bem feito e aí garantir mais que uma sobrevida, uma nova vida para o canal. Eu espero ter colocado claramente não só as minhas opiniões, mas os dados que eu apresentei sobre duração e resiliência. No próximo programa nós vamos falar de programação e de cadernos. Caderno é caderno mesmo, tá? Eu não estou usando uma metáfora, é caderno mesmo. E programação. E eu vou usar um exemplo de algo que eu vou recomeçar no meu Instagram, o @esquias. Então, hoje, você já pode assinar o @esquias, tá? Vai lá, e aí nós vamos falando de programação na semana que vem. Lembrando que você pode mandar comentários para mim através de qualquer uma das minhas redes sociais e no site comoconteúdo.com. Além disso, tem o canal no Telegram, t.me/Afiando Machados. Eu sou o Vinícius Schiavini, eu vou ficando aqui. Até semana que vem.
Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.